Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando nesse mês de dezembro em 25 sementes para o ano de 2025, ou seja, são 25 palavras imperativos para que você plante e semeie por meio da fé, da oração no seu ano de 2025. Nós estamos na sexta semente. A nossa semente de hoje é: leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como um martelo. A metáfora da palavra de Deus como um martelo, ela é encontrada lá em Jeremias 23, 29, que diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a rocha? Essa é uma das imagens a respeito da importância de nós termos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Então, somente a palavra de Deus, o que ela pode fazer por mim e por você. A palavra de Deus, ela tem um poder transformador. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ela traz para nós um poder de transformação. Palavra é semente. Então, a palavra de Deus é a semente mais poderosa que nós temos nesse universo. Então, ela tem um poder transformador. E esse texto mostra isso para nós. Que assim como um martelo pode quebrar rochas duras, a palavra de Deus, ela tem poder de quebrar os corações mais endurecidos, transformando vidas e trazendo arrependimento e renovação espiritual. A palavra de Deus também, como um martelo, ela é um símbolo de força e de autoridade. A comparação com o martelo também ressalta então essa força, essa autoridade que a palavra de Deus tem no mundo espiritual. Ela é capaz de demolir mentiras. Ela é capaz de destronar falsas crenças e estabelecer a verdade, até porque a verdade liberta. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. A própria palavra, o próprio verbo, o próprio Logos de Deus é Jesus. A própria palavra de Deus encarnada é Jesus. Então essa metáfora importante, ela nos lembra da eficácia e do poder incomparável da palavra de Deus em nossa vida, que é capaz de moldar e transformar os corações mais duros que você possa conhecer. Há outras metáforas importantes sobre a palavra de Deus. Então, ela usa outras metáforas para descrevê-la. Cada uma delas revelando, então, uma faceta única do seu poder e do seu propósito nesse universo. Vamos falar sobre algumas delas. Ela fala que ela é lâmpada e luz. Lá em Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa metáfora, ela destaca essa importância da palavra de Deus como um guia que ilumina a nossa vida, mostrando o caminho correto que nós devemos seguir. Uma outra metáfora para a palavra de Deus é a espada. Lá em Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante
cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aqui, a palavra é apresentada como uma arma espiritual. Ela penetra profundamente, discernindo os pensamentos e as intenções dos corações. Mas a palavra também é comparada como um pão. Mateus 4,4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus ela é comparada ao pão, colocando então a sua importância vital para quê? Para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós somos seres espirituais e precisamos nos alimentar do espiritual. Então, assim como o pão é essencial para a vida física, o pão, comparado à palavra de Deus, também tem a maior importância. A palavra também é considerada como uma semente, como nós estamos tratando aqui. Lucas 8:11 diz assim: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, esta metáfora, ela retrata a palavra como semente, que quando ela é plantada em nossos corações, quando nós recebemos a palavra de Deus em nossos corações, ela cresce e produz frutos. Efésios 5:26 diz que a palavra também é como uma água que purifica. Efésios 5:26 diz: para santificar, para purificando com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus é comparada à água que limpa e também purifica, simbolizando então a purificação espiritual. Mas ela também é comparada com o mel. Lá no Salmo 19:10 diz assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel, e o destilar dos favos é a sua palavra. Então essa metáfora, ela destaca aqui o valor e a doçura da palavra de Deus. Então, sendo mais preciosa e agradável do que qualquer coisa no mundo. Essas metáforas, elas nos ajudam, então, a compreender melhor a profundidade e a riqueza da palavra de Deus e como ela pode mudar e transformar vidas e corações. Mas quais serão os benefícios de você aplicar esta semente em 2025, fazer o propósito de ler e estudar a palavra de Deus? Os benefícios da leitura e da aplicação da palavra de Deus são os seguintes. Então, traz inúmeros benefícios espirituais, emocionais e, olha, até mesmo físico. Então, aqui vai alguns dos benefícios. Primeiro, ela nos leva a crescer espiritualmente, pois a leitura regular da palavra fortalece a nossa fé e nos aproxima de Deus. Ela nos ajuda a entender mais sobre a nossa natureza, seus planos e como nós devemos viver as nossas vidas de acordo com a vontade do Pai. Ela também é como um guia e orientação. A palavra de Deus serve como um guia para as nossas vidas. Lembra, Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela também é um agente de transformação, de renovação da nossa mente. A leitura da Bíblia, ela transforma e renova a nossa mente, ajudando-nos a pensar de acordo com a vontade de Deus. Pessoas que estão ansiosas, deprimidas, estressadas, elas precisam trazer renovação para suas mentes. E a única coisa que renova a mente é a palavra de Deus. Em Romanos 2:12, ela nos incentiva a sermos transformados e renovados pela nossa mente. Muitas doenças espirituais, psicológicas e emocionais, elas estão ligadas a uma mente doente. E somente a palavra de Deus pode transformar e curar mentes doentes. Ela traz paz e conforto. Em momentos de dificuldades e ansiedade, a palavra de Deus oferece consolo e paz. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, fala sobre a paz que excede a todo entendimento, que vem ao colocarmos as nossas preocupações diante de Deus. Ela também nos traz sabedoria e discernimento, muito importante para os nossos dias. A Bíblia nos dá discernimento e sabedoria para tomar decisões corretas e justas. Salmo 119, 130 diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Ela nos traz também proteção espiritual.
A palavra de Deus, ela é arma espiritual que nos protege das tentações do mal, que nós vimos em Efésios 6,17. Ela nos instrui a tomar a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas ela também traz alegria e satisfação para os corações tristes e doloridos. A leitura da Bíblia, ela traz alegria e satisfação ao nosso coração. Lá em Jeremias 15,16 diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Olha que precioso, irmão. Ela também nos traz comunhão com Deus. Ler a Bíblia nos ajuda a cultivar uma relação íntima e pessoal com Deus. Tiago 4,8 nos diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Esses são apenas alguns dos muitos benefícios que a leitura da palavra de Deus pode trazer em nossas vidas. Então, que você plante essa semente no ano de 2025. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.